Olá, seja bem-vindo a este episódio 251 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos viajar até ao Sudeste Asiático, à boleia de um episódio menos conhecido do século XX, a Batalha de Dien Bien Phu, entre março e maio de 1954, faz agora 70 anos, que opôs a França às forças do Viet Minh na então chamada Indochina Francesa. Este episódio é fundamental para compreender as origens da futura e mais conhecida Guerra do Vietnã. É que, graças à força do cinema de Hollywood e ao impacto que todos sabemos que a Guerra do Vietnã teve na consciência americana, foi, afinal, a primeira grande derrota militar na história dos Estados Unidos. Quando hoje em dia falamos do Vietnã, pensamos imediatamente naqueles filmes com jovens americanos de M16 na mão, embrenhados na selva, mas a verdade é que antes de os americanos começarem a chegar ao Vietnã, no final dos anos 50, tinham lá estado os franceses, que controlavam o território desde meados do século XIX. A Indochina francesa ocupava o espaço onde hoje encontramos o Vietnã, o Laos, o Camboja e até uma pequena parte da China, e era o território mais rico e populoso do Império Colonial Francês. A partir de 1941, as forças comunistas do Viet Minh, lideradas por Ho Chi Minh, iniciaram a luta pela independência, que viria a culminar na divisão do Vietnã entre Norte e Sul, conquistada precisamente após a Batalha de Dien Bien Phu de 1954. E sei que esta história pode parecer confusa porque não estamos habituados a ouvir estes nomes e estas referências, mas não desistam. É para isso que aqui temos Rui Ramos e a sua forma tão cristalina de explicar estas coisas. Rui, hoje não sei porque está-me a apetecer dar-te graxa. Antes de chegarmos à batalha de Dien Bien Phu propriamente dita, será que tu podes começar pelo princípio, explicando-nos o que é que foi isso da Indochina francesa? Não aparecem muitos filmes. Aparecem alguns, por acaso. Aparecem alguns, mas enfim, sabes? não menos do que propriamente o Vietnã. Sim. E até uns resquícios no próprio Apocalipse Now, na versão longa, em que eles aparecem lá naquelas plantações francesas que existiam na altura. A Indochina francesa, vamos começar então pela Indochina francesa. Sim. A Indochina francesa começou nos meados do século XIX, 1858. Nessa época, o que era o que hoje corresponde aos três países, o Vietnã, o Laos e o Camboja? O que é que havia ali? Portanto, era um conjunto de reinos, monarquias, religião budista, portanto, e que estavam mais ou menos na situação em que então estava a China. Era uma zona que atraía o interesse ocidental por várias razões, e onde havia estas monarquias eram todas estados muito frágeis, envolvidos em guerras civis, portanto em conflitos internos, o que facilitou a entrada dos europeus. E a entrada dos europeus eram comerciantes europeus, eram às vezes técnicos que iam ajudar, por exemplo, militares, que iam ajudar estes estados locais nos seus conflitos, e também eram missionários. Missionários, neste caso até, no caso do Vietnã, sobretudo da Indochina, missionários católicos. E esta entrada de missionários católicos já vinha de tempos anteriores, tinha um significado grande, o resultado da obra das missões, já tinha um significado grande em meados do século XIX. Havia calcula-se cerca de 600 mil católicos no Vietnã. Era um número razoável, portanto, pessoas vietnamitas que se tinham convertido ao catolicismo. E o que acontecia para explicar a entrada, geralmente, das potências europeias, dos Estados europeus, não propriamente destes indivíduos, destes empresários, destes aventureiros, destes missionários, era que estes comerciantes, técnicos, missionários europeus instalavam-se e depois, mais tarde ou mais cedo, eram maltratados pelas autoridades locais, e as potências europeias, que tinham uma política de proteger os seus
cidadãos, enviavam forças, geralmente forças navais, para punir as autoridades que não tinham protegido os seus cidadãos e os súbditos europeus. E isso foi o que aconteceu em 1858. Há uns missionários que são maltratados. A França e a Espanha, e porquê a Espanha? A Espanha vinha da sua colónia, que estava próxima das Filipinas, e a Espanha também tinha um interesse na missionação católica. A França e a Espanha fazem isso, portanto, em relação a um dos Estados, que é o Império do Vietnã. Enviam uma força militar. Mas que era esse Império do Vietnã era independente nessa Sim, altura, era independente. A Indochina tinha estado até ao século XV sujeita à China, ao Império Chinês. Portanto, nesta altura está independente do Império Chinês e tem estas várias monarquias. O Império do Vietnã, o Reino do Laos, o Reino do Campuchea, do Camboja. Portanto, há várias monarquias ali da Tailândia. E chamava-se Vietnã. Muito bem. Enfim, era tratada às vezes por outros nomes, mas geralmente era isso. E, portanto, nesta altura, em meados do século XIX, as potências europeias estão muito interessadas em abrir o comércio da China, isto é, forçar a entrada comercial na China, têm forças navais, aliás, também fazem isso ao mesmo tempo em relação ao Japão, no caso dos Estados Unidos, como já falámos aqui, e portanto há forças navais lá e a força naval francesa que vem para a Indochina para, digamos, punir as autoridades locais pela sua negligência em proteger os missionários vindos da Europa. É, aliás, uma força naval que está na China e, portanto, está a fazer pressão sobre a China e vem, então, é deslocada para o Vietnã. Portanto, há uma punição, é aquela género do bombardeamento de zonas costeiras para dar a entender aos locais que não é boa ideia afrontar ou maltratar os europeus que por lá andam, mas a verdade é que a França não se limita à punição, como era costume, o bombardeamento naval, mas acaba por desembarcar os franceses e ocupar e depois anexar uma parte do Vietnã do Sul, que é uma parte que fica à volta da cidade de Saigão, portanto, no delta do Mekong, do rio Mekong, e é aquilo que os franceses vão chamar Cochinchina. E qual era a ideia dos franceses aqui? Bem, eles estavam a abrir o comércio da China, porque não também abrir o comércio do Vietnã, da Indochina, aliás, daquela península, uma espécie de península, com a Tailândia, etc. Portanto, abrir também ali, e a ideia que lhes ocorreu era, bem, vamos ocupar esta parte como uma base para garantir essa entrada, o acesso ao rio Mekong, que era a forma de entrar dentro de uma parte da Indochina, do Camboja, etc., para chegar, enfim, para distribuir mercadorias e recolher mercadorias, etc. Esta parte que é ocupada é interessante, esta parte do Vietnã do Sul, que é ocupada pelos franceses, tinha sido parte anteriormente do Império Khmer do Camboja e tinha sido conquistada pelo Império do Vietnã e tinha sido vietnamizada ao longo do século XVIII, XIX. Portanto, o que os franceses estão a conquistar é, curiosamente, uma colónia do Vietnã. Quer dizer, aquilo já era uma colónia do Vietnã, isto é, uma antiga, um território que era parte do Império Khmer ligado ao Camboja, que tinha sido conquistado pelo Vietnã e agora é conquistado pelos franceses. Portanto, nós às vezes temos a ideia que o colonialismo foi inventado pelos europeus. Não. Havia impérios lá, havia colonialismo lá e, portanto, aquilo que os franceses estão a conquistar é uma colónia, aquilo que era o Vietnã do Sul, mas é uma colónia do Vietnã. E com parceiros locais ou uma iniciativa puramente francesa? É uma iniciativa francesa, locais? mas encontram-se sempre aliados locais, quer dizer, tem os católicos, quer dizer, aqueles que foram convertidos pelos missionários católicos, obviamente querem a proteção dos franceses, sentem-se mais seguros com um poder europeu que os possa proteger, mas depois, repara, a entrada dos franceses na Indochina aproveita os conflitos entre estes reinos locais, estas monarquias locais que estão em conflitos umas com as outras, um pouco como a entrada dos ingleses na Índia também se faz assim, aliás, dos portugueses também, isto é, arranjam alianças locais e são geralmente bem recebidos por alguns dos poderes locais que veem nos europeus aliados para combater o vizinho do lado. Portanto, é isso que vão fazer e é isso que os franceses vão fazer a partir dos anos 1860,
nas décadas seguintes. Portanto, o que a França vai fazer na Indochina é expandir o poder francês através de anexações, mas através também e sobretudo de alianças com os outros reinos locais que se vão tornando protetorados da França, isto é, vão ficando a ser protegidos pela França. Mas com uma certa autonomia, não é? Muita autonomia, são autoridades locais sob a tutela de governadores militares franceses, e é assim que se vai sendo formada a Indochina francesa, portanto, a partir do sul do Vietnã, daquilo que hoje era o Vietnã, de Saigão, portanto, vão tornar protetorado o resto do Vietnã, portanto, aquilo que era o Annan e o Tonkin, quer dizer, as regiões norte, e depois também o Camboja e o Laos, que formam, portanto, a Indochina. Dirias então que é uma colonização, de certa forma, semelhante à inglesa na Índia, por exemplo? Sim, não é uma colonização propriamente dita, é mais uma pôr sob protetorado, sob tutela. Aliás, já vamos falar disso. Agora, porquê é que a França faz isto? Isto é porque é que a França se dedica, interessa-se de repente pela Indochina e ocupa. Há três grandes razões. A primeira era muito óbvia, era o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra tem um grande e relativamente rendoso império na Índia. A França tinha no século XVIII tentado disputar o império da Índia aos ingleses, tinha falhado, tinha sido derrotada militarmente pelos ingleses e tinha ficado reduzida a pouca coisa, e em meados do século XIX, portanto, a Indochina parecia ser a oportunidade para a França também arranjar um império na Ásia, embora, claro, muito mais pequeno do que o inglês. Em 1900, a Indochina a Indochina francesa tem 737 mil quilómetros quadrados, tem 15 milhões de habitantes, e bem, a Índia Britânica está a um outro nível completamente diferente. Tem 4 milhões de quilómetros quadrados, tem 300 milhões de habitantes. Portanto, estamos a falar do fim do século XIX. Mas apesar de tudo, 15 milhões de pessoas ainda é uma zona grande, é uma zona muito... E rica? Relativamente rica. Quer dizer, é uma zona agrícola, portanto, não tem aquelas grandes cidades da Índia... Calcata, Bombaim, etc. Não tem nada se compara a isso, mas é uma zona relativamente próspera em termos de agricultura, de produção de arroz e depois também adequada a outras produções. Portanto, essa é uma razão. Isto é a ideia de, bem, nós vamos arranjar um império também na Indochina. Agora também perceber porque é que a França tinha esta necessidade de arranjar um império. Quer dizer, enfim, havia os interesses, enfim, o rendimento que se podia tirar de lá, mas havia também esta ideia, estamos a falar em meados do século XIX, segunda metade do século XIX também, em que na Europa há esta ideia, sobretudo entre as maiores potências, que a grandeza de uma potência se mede pelo seu contributo para aquilo que os europeus nesta época chamavam a civilização do mundo. Portanto, a Europa achava-se que era o foco da civilização no mundo, o resto era tudo mais ou menos bárbaro, e a missão das potências ocidentais, dos Estados ocidentais, era levar essa civilização ao resto do mundo. E aqueles Estados que participavam nessa missão de civilização do resto do mundo eram, obviamente, os mais importantes. Quer dizer, a Inglaterra era muito importante e a França, portanto, também quer ter um papel desta civilização do resto do mundo, que tinha também a vantagem de colocar sob a alçada das potências europeias, que depois estavam lá dedicadas à sua obra de civilização, colocar à sua disposição os recursos daquelas partes do mundo que era preciso civilizar. E para a França, na segunda metade do século XIX, isso ainda é mais importante. Porquê? Porque a França tinha sido derrotada numa guerra pela Prússia, enfim, depois a Alemanha, em 1870. E tinha sido derrotada e tinha perdido duas províncias, a Alsácia e a Lorena, que tinham sido anexadas pela Alemanha. E nas décadas seguintes, os governos franceses tentam, de alguma maneira, compensar essa derrota com aquisições coloniais fora da Europa, que provassem que a França continuava a ser uma grande potência. É aí que, nesta segunda metade do século XIX, portanto, a França já estava nesses territórios anteriormente, mas é aí que consolida aquilo que vem a ser o Império Colonial francês, na Indochina, na África, sobretudo na África Ocidental e no Norte da África. Portanto, de repente, os governos franceses querem dar aos franceses esta ideia:
perdemos a Alsácia-Lorena, fomos derrotados pela Alemanha na Europa, mas estão a ver, no mundo continuamos a ser uma grande potência e temos essa tradição. E depois, claro, havia também nestes empreendimentos fora da Europa uma dimensão militar. A ocupação do sul do Vietnã não tinha sido fácil, tinha sido uma guerra entre 1858 e 1862. Não envolvia muitas tropas, mas envolvia algumas, e envolvia, obviamente, como acontecia para as potências europeias desta época, a honra do exército. Quer dizer, isto é, tinham morrido soldados ali e, portanto, de repente havia uma ligação de sangue com aqueles territórios. Isto é uma ligação militar, há uma memória militar daqueles territórios. E, portanto, a Indochina também passou a ser parte da história do exército francês. E, portanto, isso é mais uma ligação àqueles territórios que os governos franceses tinham de ter em conta. Quer dizer, portanto, aquilo que passou a ser uma parte da França, quer dizer, no sentido em que tinham morrido lá franceses e, claro, nenhum governo francês estaria em condições de, no século XIX, dizer não estamos interessados nisto, isto não tem verdadeiramente grande interesse. Mas como é que se pode dizer isso de um território onde morreram franceses, quer dizer, onde combateram franceses? E lá continuaram durante quase 100 anos, não é? Apesar de tudo, ainda é muito tempo. Assim, há uma presença forte? A Indochina francesa. Primeiro vamos ver o que é que era a Indochina francesa. Portanto, a Indochina francesa não é uma colónia como Angola, como Moçambique. Primeiro, não é uma colónia unificada. Quer dizer, é o Laos, é o Camboja, é a Cochinchina, é o Annan, é o Tonkin. Quer dizer, portanto, isto são tudo regiões separadas com governos separados. A Indochina francesa é apenas a federação destes territórios com estatutos muito diferentes, com governos diferentes. A única colónia que há é a Cochinchina, a única colónia francesa é a Cochinchina, isto é, colónia no sentido, aí há um governo direto dos franceses. Nos outros territórios governam as monarquias, os reis locais, e têm junto deles conselheiros franceses que, enfim, os orientam. Um bocadinho como na Índia Britânica. Assim era a Índia Britânica. A Índia Britânica não tem um governo direto do Reino Unido. É uma série de estados locais que, digamos que, são tutelados pelo Reino Unido. Portanto, para os franceses, por exemplo, o Vietnã não é só um país, são 3 países, é a Cochinchina, o sul, com capital em Saigão, é o Annan, no centro, com capital em Hue, e é Tonkin, no norte, com capital em Hanoi. E isto é importante, aliás, para perceber depois a história do Vietnã. A Cochinchina é uma colónia francesa, Annan e Tonkin são protetorados, aliás, governados por uma dinastia local, os Nguyen. A maioria da população é budista, mas há uma importante minoria católica, hoje em dia são 7% da população, portanto, na altura, é provável que ainda fossem mais. Que fossem e os franceses chegam muito? Os franceses são muito poucos, porque precisamente isto não é uma colónia de povoamento, é uma colónia, os franceses chamam isto uma colónia de exploração económica. Portanto, o que estão ali a fazer é explorar economicamente, não há povoamento francês, como há, por exemplo, na Argélia, que há uma grande população francesa. Portanto, em 1900, enfim, nesta Indochina francesa, com 16 milhões de habitantes, os franceses são 18 mil. Sim, isso não é nada. Portanto, quase todos em Saigão, aliás, estão quase todos em Saigão, portanto, na colónia francesa é onde estão. O que dá a ideia é a mesma ordem de grandezas dos britânicos na Índia, são muito poucos. São muito poucos. Se nós pensarmos que uma parte destes 18 mil franceses são militares, cerca de 5 mil, 6 mil, portanto vemos que os civis são muito pouca gente. Aliás, no princípio do século XX, há esta curiosidade. Há mais vietnamitas em França do que franceses na Indochina. Vietnamitas em França? Vietnamitas. Há cerca de 100 mil. Durante a Primeira Guerra Mundial há cerca de 100 mil. Porque a França precisa de mão de obra e precisa de soldados. E, portanto, trouxe soldados da Indochina, e sobretudo do Vietnã, e também mão de obra, porque, obviamente, os franceses estavam a combater na frente, portanto, era preciso serem substituídos. Portanto, há 100 mil vietnamitas em França. Vietnamitas, enfim, indochineses, vamos dizer assim, para incluir os do Laos e os do Camboja, que estão em França. Os franceses estão
estão lá interessados em negócios, sobretudo no princípio do século XX, o negócio da borracha. E depois o chá e também minas, portanto atividades minas, mas é isso que os franceses estão interessados em fazer. Aliás, a ocupação francesa é relativamente curta, quer dizer, no caso da Conchinchina é menos de 100 anos, noutras regiões da Indochina menos de 50, quer dizer, portanto é uma intervenção e o francês relativamente passou a ser ensinado? O francês passa a ser ensinado, obviamente, à elite. A maior parte da população, 95% da população é rural, não está propriamente integrada em nenhum sistema de ensino. As elites locais, até para lidarem com os representantes da França, acabam por aprender francês, mas como bilíngues, quer dizer, isto é uma elite local que já é letrada por si, em vietnamita, quer dizer, e portanto, nas outras línguas locais, e portanto não se torna não adota o francês como a principal língua de comunicação. Quer dizer, portanto, isto é uma situação muito diferente daquilo de que vemos acontecer mais tarde em África, onde as línguas europeias acabam por ser adotadas porque há uma multiplicidade de línguas locais que não têm tradições escritas. Aqui estamos a falar de um território onde há uma tradição escrita, aliás, há uma tradição de mandarins altamente letrada, como na China. Isto é uma zona de influência, tinha sido tradicionalmente uma zona de influência chinesa, e portanto não há aqui uma adoção do francês na mesma escala que há noutras. E portanto a Indochina francesa resiste à Primeira Guerra Mundial e também resiste à Segunda? E na Segunda Guerra Mundial, em junho de 1940, portanto, a França na Europa é outra vez derrotada pela Alemanha e ocupada pela Alemanha, e o que acontece é que no Extremo Oriente o Japão, perante a ocupação pela Alemanha da França, o Japão, um pouco em um suposto acordo com as autoridades, das chamadas autoridades de Vichy, que era o governo francês que estava a colaborar com a Alemanha. Em setembro de 1940, o Japão entra na Indochina francesa e começa a colocar guarnições militares na Indochina francesa. Um pouco em colaboração com as autoridades francesas. Portanto, sem combates. Não há combates. Não, entra e, portanto, é em colaboração, vai colocando estas guarnições, quer dizer, guarnições japonesas. A situação mantém-se ambígua enquanto há um governo francês em Vichy que está a colaborar com a Alemanha. O Japão é aliado da Alemanha. O que acontece em 1944 é que se estabelece em França, depois do desembarque dos aliados na Normandia, um governo do general de Gaulle sintonizado com os aliados, com os Estados Unidos e a Inglaterra, que estão a combater o Japão no Pacífico. E nesse momento o Japão decide acabar com a Indochina francesa. Portanto, destitui as autoridades francesas e proclama a independência de 3 Estados na Indochina, que é o Império do Vietnã, isto é, aproveitando as mesmas dinastias locais, aliás, que estavam sob tutela francesa, mas declara-as independentes. O Império do Vietnã, o reino do Kampuchea e o reino de Luang Prabang, que é o Laos, aquilo que vem ser depois o Laos. Isto em 44, estás a dizer? Isto em 45, não, em 45. Em março de 1945. Estes Estados, obviamente, são tratados pelos aliados como Estados fantoches dos japoneses, portanto não são reconhecidos pelos japoneses. O que acontece nesta época, portanto, em que há esta ocupação japonesa da Indochina francesa, é que o Japão está a promover e a apoiar movimentos nacionalistas locais contra os franceses, portanto, estas dinastias, estes reinos, e ao mesmo tempo os americanos, que são a principal potência que está a combater o Japão no Pacífico, mas também os franceses, agora já aliados aos americanos, o que vão fazer também no contexto, portanto, da Segunda Guerra Mundial, é também eles promoverem e apoiarem movimentos nacionalistas na Indochina contra os japoneses. Portanto, de repente há ali um momento, 1945, o ano de 1945, em que
tanto o Japão como os aliados, portanto os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, estão a apoiar movimentos nacionalistas locais, uns contra os outros, mas todos a darem a entender a estas populações que é horrível estar sob dependência de potências externas, é preciso libertarem-se, etc. Claro, para os americanos isto queria dizer libertem-se dos japoneses, para os japoneses libertem-se dos franceses e dos americanos, mas a ideia, portanto, é as tutelas externas são terríveis, libertem-se delas e, obviamente, isso ajuda se os vietnamitas e os cambojanos e as outras populações da Indochina precisassem desse estímulo para chegar à conclusão que era... enfim, que talvez tivessem vantagem em se libertar destas tutelas externas, ali estavam eles todas estas potências exteriores a promoverem essas ideias lá, obviamente esperando que essas ideias fossem contra o adversário, mas de facto espalhando entre si. Mas depois o Japão é derrotado na Segunda Guerra Mundial. O Japão, em agosto de 1945, o Japão rende-se aos americanos. E o que acontece nesse momento é que elites locais, e isso quando eu estou a falar de elites locais estou a falar das antigas famílias reais, mas também estou a falar dos movimentos de guerrilha, por exemplo, apoiados pelos americanos e pelos franceses contra os japoneses, todos eles aproveitam aquilo que no primeiro momento é um vazio de poder, isto é, os japoneses de repente renderam-se, enfim, ainda não se foram embora, mas já não mandam, já se percebeu que não mandam, para declararem independências. E, portanto, declaram-se a independência do Laos, declaram-se a independência do Vietnã. Isto é forças locais. Declaram a independência do Camboja, etc. Agora, isto não foi combinado com os franceses, e os franceses, na passagem de 1945-46, decidem, porque são a autoridade internacional reconhecida na Indochina, em reocupar a Indochina. Quer dizer, isto é, voltarem a estabelecer a sua autoridade. Mas já não são recebidos da mesma maneira. Já não são recebidos da mesma maneira, porque, entretanto, houve este período em que estes movimentos locais viram que uma potência ocidental tinha sido expulsa, por uma potência oriental, pelo Japão. Portanto, tiveram essa ideia de que não, estas potências europeias que pareciam no fim do século XIX, princípio do século XX, que iam ficar aqui para sempre, não vão ficar aqui para sempre, e também porque depois, em 1947, abre-se um precedente que é a retirada britânica da Índia, a independência da Índia, aliás da Índia, do Paquistão e da Birmânia, portanto o fim da Índia britânica, o que no Extremo Oriente dá a ideia de que os europeus afinal não estão lá para ficar, e nos casos dos nacionalistas na Indochina francesa há a ideia de que, bem, se nós continuarmos a contestar a autoridade francesa, tal como na Índia se contestou a autoridade britânica, os franceses vão acabar por retirar. Isto é, vão acabar por se ir embora. Quer dizer, portanto, se nós continuarmos a resistir, a contestar, a insubordinar-nos, quer dizer, eles vão chegar à conclusão que não vale a pena ficar aqui. Há ainda uma outra razão para este movimento nacionalista na Indochina e que complica depois a política de independência em relação à França, é que este nacionalismo na Indochina tem uma grande componente comunista. É fundada, aliás, por ativistas que estão ligados ao Partido Comunista, aliás, ativistas que passaram pela França. Uma parte destes nacionalistas da Indochina foram daqueles vietnamitas que estiveram na França, estiveram na França como trabalhadores, estiveram na França a estudar, etc. Portanto, o que quer dizer que acabaram por ser influenciados pelo ambiente político na França e, portanto, aproximaram-se de determinados partidos. Por exemplo, Ho Chi Minh é um vietnamita, vai trabalhar aliás, ele trabalha em vários países, na Inglaterra também, mas trabalha em França e aí liga-se aos movimento socialista e depois ao movimento comunista e acaba por fundar na Indochina, o Partido Comunista da Indochina. Portanto, não foi uma influência direta da União Soviética? Não, quer dizer, é uma influência da União Soviética, mas é através... indireta, não direta. Sim, não é direta, mas direta em França. Quer dizer, é em França que eles
que eles são... Portanto, quer dizer, mas havia então aí um duplo comunismo, que era o francês, o soviético via França. Só há um comunismo, quer dizer, só há um comunismo. Certo, naquela altura só havia que era o francês, que era o soviético. Mesmo o chinês, portanto não havia uma influência chinesa. Não, o que acontece é que estes comunistas... na Indochina seguem aquela estratégia recomendada por Moscovo, que era não aparecerem como uma força comunista, mas como uma frente nacionalista. Portanto, eles fundam a Liga para a Independência do Vietnã, o chamado Viet Minh, fundado em 1941 por Ho Chi Minh, e inicialmente tem apoio americano. Portanto, o apoio deles é americano, porque é para combater os japoneses. Portanto, eles recebem apoio americano. Certo. De armas, 1941. Portanto, quando era o Japão. São os Estados Unidos que os armam, que lhes dão armas. Portanto, já havia conflitos mesmo com os japoneses. Sim, eles combatem contra os japoneses. O Viet Minh já está a fazer ao mesmo tempo a guerra contra os japoneses, e ao fazer uma revolução também. Estão a assassinar proprietários, a expropriá-los, a redistribuir terras pelos camponeses, mas insistem sempre que são uma frente nacionalista aberta a todas as correntes políticas, embora nitidamente estão muito dominados pelos comunistas, os comunistas da Indochina. Comunistas da Indochina que obviamente têm uma relação próxima com os comunistas chineses. Ora, o que é que acontece entre 1945 e 1949? Há uma guerra civil na China entre os nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tse-tung. Os comunistas vencem a guerra civil na China em 1949 e a partir daí ficam em condições de apoiar os comunistas no Vietnã, que assim podem ampliar a sua subversão contra as autoridades francesas. As autoridades francesas que ao princípio propõem-se negociar com eles, mas depois recusam-se a aceitar que eles sejam os dirigentes de um novo Vietnã independente e, portanto, eles voltam para uma guerra de guerrilhas, desta vez contra a França, contra os franceses. Mas aí já com o apoio da China, não é? Portanto, nitidamente é um apoio da China comunista, que é próximo, quer dizer, está na fronteira e dá-lhes armas e, sobretudo, dá-lhes santuários, quer dizer, isto é, eles estão estabelecidos do outro lado da fronteira e entram no Vietnã do Norte, sobretudo no Vietnã do Norte, entram no Vietnã do Norte a partir da China. Portanto, as bases deles estão na China comunista. Os franceses, para evitar a internacionalização da guerra, evitam entrar na China e, portanto, há uma guerra no Norte, uma guerra de guerrilhas, infiltração a partir da China. Os franceses, obviamente, também têm uma ideia que as coisas estão a mudar e, portanto, tentam desarmar, tentam tirar aos comunistas o argumento do nacionalismo, da independência. O que é que eles fazem? Em 1946, criam a União Francesa, que é uma espécie de Commonwealth, portanto, que permite, portanto, mas já com uma grande independência dos Estados. Integrar não apenas territórios administrados diretamente pela França, mas também Estados independentes, ou supostamente independentes, que se tornam Estados associados da União Francesa. E é isso que eles vão fazer. Em 1949 fundam o Estado do Vietnã, sob o imperador Bao Dai, portanto, o antigo imperador torna-se o chefe de Estado deste Estado do Vietnã, e o Estado do Vietnã passa a ser Estado associado da União Francesa. Portanto, a partir de 1949, o Vietnã é nominalmente um Estado independente, embora associado à França dentro da União Francesa. Mas, tecnicamente, a Indochina francesa, então, deixa de existir aí. Não, continua a existir, porque o Laos, o Camboja também são membros da União Francesa e, portanto, aquilo continua a ser uma Indochina francesa. Isto é uma Indochina parte da União Francesa, já não uma colónia como tinha sido anteriormente. Portanto, a partir daí, a guerra, do ponto de vista francês, destina-se a defender o Estado do Vietnã contra a subversão lançada pela China comunista. Portanto, é assim que as coisas são vistas. Portanto, é uma invasão do Estado do Vietnã pela China comunista, que está a enviar guerrilheiros militares para subverter aqui este governo do Estado do Vietnã, e os franceses estão lá com um corpo expedicionário a ajudar o Estado do Vietnã. De facto, a guerra é uma guerra, sobretudo, é uma guerra no norte, naquilo que é o Tonkin, portanto, o norte do Vietnã, perto da fronteira com a China, e tem esta dimensão de guerra
de um conflito da Guerra Fria, portanto um conflito com a China comunista, quer dizer, é assim que os franceses apresentam aquilo, portanto já não é, para eles, para os franceses, não é uma guerra de independência, é uma guerra do Estado defender um Estado associado da União Francesa, defendê-lo do comunismo. Portanto, os lados desta guerra de um lado está o exército do Estado do Vietnã, porque depois tem o exército, e um corpo expedicionário francês, mas que um corpo expedicionário francês que não tem só franceses, europeus, tem também militares de outras nacionalidades, enfim, desde o Senegal, Marrocos, etc. Isto é, todos os Estados associados da União Francesa, das várias nacionalidades, e a combater, portanto, o Viet Minh, quer dizer, essa frente dominada pelos comunistas e que tem o apoio da China comunista. Só uma coisa curiosa em relação a este corpo expedicionário francês. Ele é composto de voluntários, no caso dos franceses europeus. Isto é, os franceses que estavam a cumprir serviço militar só iam para a Indochina como voluntários, portanto, se oferecessem como voluntários, portanto, não iam num contingente a cumprir serviço militar obrigatório na Indochina, isto é, só se oferecessem como voluntários. Portanto, aquilo era uma operação para os profissionais, para os militares profissionais da França, portanto, os quadros e também a Legião Estrangeira, portanto, é uma tropa que, aliás, na maior parte, portanto, não é de franceses, é de alemães, enfim, todas as nacionalidades, a Legião Estrangeira e voluntários do exército francês que quisessem. Significa que é um exército muito profissionalizado, imagino. É bastante profissional. Mas que ainda assim tem problemas a combater aquela guerrilha. Não é nada, quer dizer, não é nada fácil. A zona de infiltração comunista no norte do Vietnã, há uma longa fronteira com a China, é uma zona montanhosa, de selva, portanto aquilo não era nada fácil de controlar, portanto a guerra está para durar, quer dizer, os franceses lançam várias operações, nunca conseguem obviamente distinguir a atividade do Viet Minh. O Viet Minh tem muita gente, umas centenas de milhares, quer dizer, não é um pequeno grupo de guerrilha, tem um apoio direto da China e, portanto, começa a constituir um exército mais ou menos convencional, quase organizado, enfim, de uma maneira convencional, já até com artilharia e portanto, não é uma guerra fácil e não é uma guerra que está para durar. E em 1954, no fim de 1953, princípio de 1954, vai acontecer uma coisa super importante, mas sim, infelizmente quem nos está a ouvir em FM vai ter que descobrir em podcast, porque o nosso tempo, para quem nos ouve em direto, chegou ao fim. Para esses ouvintes, eu despeço-me até para a semana. Então, o que é que acontece em 1954? No fim, há uma outra guerra que que decorre nestes anos, que é a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, em que os Estados Unidos estão a defender a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte comunista e contra a China comunista. Isto é só nortes contra sul. E, portanto, há ali também uma guerra. E no fim de em 1953, portanto, há uma espécie de cessar-fogo na Coreia e há a ideia de uma conferência de paz sobre a Coreia. E o que acontece é que essa conferência de paz sobre a Coreia... no fim de 1953, princípio de 1954, percebe-se ou começa-se a correr a ideia de que também vai ser uma conferência de paz sobre a Indochina. Porque na prática são dois conflitos, o conflito da Indochina e o conflito da Coreia, em que a China comunista está envolvida. E, portanto, há a ideia, bem, nós vamos discutir uma paz na Coreia, mas já agora vamos discutir também uma paz na Indochina. Portanto, a conferência será em Genebra, para começar no primeiro semestre de 1954. Portanto, vai haver essa conferência de paz e vai-se discutir a Indochina. Ora bem, o que é que isto faz? Faz com que, na Indochina, quer franceses, quer comunistas, o Viet Minh, percebam que vai haver negociações e que lhes convém chegar a essas negociações em posições de força no terreno para negociarem em vantagem. Portanto, o conflito intensifica-se. E o Viet Minh e o seu líder militar, que é o general Giap,
têm planos para infiltrar o Laos, portanto, a partir do Vietnã a partir do norte do Vietnã, entrar no Laos e, portanto, espalhar a guerra, quer dizer, tornar a guerra ainda maior, para obrigar a uma dispersão das forças francesas e um maior esforço militar francês. Isso, obviamente, colocava o Viet Minh em alguma vantagem depois para negociar com a França. E a França também tem uma ideia, o comando militar francês local também tem uma ideia. A ideia do comando francês local é um bocadinho o contrário da ideia do Viet Minh. O Viet Minh, portanto, é dispersar as forças francesas. A ideia do comando francês é criar condições para levar a uma concentração de forças do Viet Minh, isto é, levá-los a concentrarem-se para depois os poderem atacar. E, portanto, a ideia é, bem, vamos estabelecer uma base de combate bem dentro do norte do Vietnã de maneira a atrair os militares do Viet Minh para, digamos, olharem para essa base de combate francesa como um alvo, trazerem-nos, e depois, a partir dessa base de combate, os franceses poderiam atacar os comunistas. E aí que entra o Val de Dien Bien Phu, não é? Eles escolhem um val, esse val Dien Bien Phu ou Dien Bien Phu, a partir de novembro de 1953. É um val muito remoto, a mais próxima base francesa está a 200 km, portanto é uma coisa muito... fica na fronteira entre o Vietnã e o Laos, portanto no meio de montanhas, selvas, etc. É um val. E a ideia, portanto, é os franceses constituírem ali uma base de maneira a atrair a guerrilha para ali. Essa base é constituída através de paraquedistas, portanto, não é através de acesso por terra. Portanto, os franceses desembarcam no ar, quer dizer, e depois fazem uma pista de aviação no Val e começam a estabelecer ali uma zona fortificada. E isso resulta, isto é, tem o resultado que os franceses esperavam, que é o Viet Minh e os seus conselheiros chineses percebem, bem, vamos mesmo tentar cercar aqui os franceses aqui neste vale. Só que o Viet Minh percebe que pode mesmo cercá-los, isto é, que pode mesmo cercar os franceses, desde que consiga ocupar as colinas à volta do vale, que são colinas com muita... floresta, portanto, instalar-se ali e ficar, isto é, mantendo os franceses no vale, os franceses ficarem ao alcance da artilharia que os comunistas possam instalar nos pontos altos à volta do vale e, portanto, tornar aquilo uma espécie de... virar ao contrário, isto é, em vez de ser uma zona a partir da qual os franceses atacam o Viet Minh, ser de repente uma arena onde os franceses estão cercados e a ser alvo do ataque do Viet Minh. Os franceses colocam bastante gente na base, cerca de 10 mil homens, 8 mil homens de combate, mas o Viet Minh consegue pôr à volta da base cerca de 130 mil homens, quer dizer, 50 mil homens de combate, o resto é de logística, gente que está a carregar coisas. E cercam completamente a base. A base não tem acesso, os franceses não conseguem ter acesso por terra. Também não estavam à espera, quer dizer, estavam à espera de ter sempre acesso por ar, isto é, de serem abastecidos por ar, etc. Só que o Viet Minh também consegue instalar, com o apoio chinês, obviamente, dispositivos de defesa antiaérea à volta do Val, que dificulta muito o acesso da aviação francesa ao Val, e depois, claro, conseguem também, uma coisa que os franceses não estavam à espera, colocar artilharia pesada à volta do Val e começar a flagelar a base francesa. A batalha dura cerca de 2 meses, entre meados de março de 1954 e 7 de maio, que é quando a base cai. Portanto, a base francesa está no Val, está ao alcance desta artilharia de fabrico soviético fornecida pela China, que o Viet Minh coloca nas colinas, e além disso, além destas flagelações, aquilo que o general de Giap, que é o que comanda as forças do Viet Minh, as forças comunistas neste norte do Vietnã, aquilo que fazem é assaltos sucessivos à base francesa. Literalmente vagas humanas de infantaria contra a base francesa. Portanto, os franceses até conseguem fazer aquilo que estavam à espera, que é matar imensos
soldados do Viet Minh. Quer dizer, os franceses tiveram 2 mil mortos durante a batalha. Não se sabe exatamente quantos mortos é que teve as forças do Viet Minh, mas pelo menos 4 ou 5 vezes mais, quer dizer, uns 8 ou 10 mil mortos, mas talvez até ainda mais do que isso. A verdade é que com as flagelações da artilharia e sobretudo com estes assaltos através de vagas humanas, a pouco e pouco o perímetro da base vai se estreitando, vai contraindo, o que torna cada vez mais difícil o seu abastecimento pelo ar, porque a partir de determinada altura já não é possível aterrar aviões, tem de ser lançamentos de paraquedas de munições e de reforços, é muito difícil os abastecimentos e os reforços, isto é, mais homens, caírem no sítio exato quando a base já está tão pequena, isto é, portanto, atrás das linhas do adversário. Sim. Portanto, a situação, a partir de abril, percebe-se que a situação no Val é muito difícil e que as coisas podem acabar mal. E aí os franceses voltam-se para os americanos. Os americanos os Estados Unidos estão a dar um grande apoio à França aqui. 80% dos custos da presença militar francesa no Vietnã já é suportado pelos Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos fornecem a maior parte das munições, do material, do equipamento, é tudo fornecido já pelos Estados Unidos. Portanto, o equipamento todo dos soldados franceses e dos soldados da União Francesa é fornecido pelos Estados Unidos. E tem bombardeiros, não é? Portanto, uma ideia que ocorre é de que talvez fosse possível, a partir das bases americanas nas Filipinas, defender a base francesa no Val através de bombardeamentos das zonas limítrofes, portanto, impedir o acesso das forças do Viet Minh à base, quer dizer, enfim, através de bombardeamentos. Agora, os americanos discutem isso, mas verdadeiramente não avançam nesse sentido. E porquê? Primeiro, os americanos não querem entrar noutra guerra na Coreia, de outra guerra do tipo da Coreia. A Guerra da Coreia acabou em 1953, os americanos tiveram mais 30 mil mortos na Coreia e sabem que se começarem mesmo a tentar apoiar os franceses na Indochina através de presença militar direta, isto é, não apenas de fornecimentos, mas com homens, de repente estão eles a combater no Vietnã. Quer dizer, percebem claramente isso. E, portanto, aliás, é o que vai acontecer mais tarde. Mas em 1953 eles tinham saído da guerra. Isso vai acontecer em 1965, 12 anos depois. Mas em 1953 eles tinham acabado de sair da guerra da Coreia. Com 30 mil mortos, quer dizer, aquilo ainda estava muito vivo e, portanto, nenhum presidente americano, o presidente Eisenhower, que é o presidente dos Estados Unidos, não quer ir perante os americanos dizer, bem, a guerra da Coreia acabou agora e, olha, já descobri aqui, já temos aqui uma outra guerra no Vietnã para morrer mais gente. Portanto, não estão interessados nisso. Além disso, os americanos não estão muito interessados em apoiar a França, isto é, pensam que seria mais vantajoso para a causa que eles defendem, que é a causa da resistência ao comunismo no mundo, se estivessem a apoiar o Vietnã sem os franceses contra os comunistas. Isto é, portanto, os franceses no Vietnã, na Indochina, os franceses têm ali uma aura de colonialismo, quer dizer, e portanto apoiar os franceses é de alguma forma, não é a mesma coisa que, isto é dar aos comunistas o argumento do nacionalismo. E do anti-imperialismo e do anticolonialismo. Quer dizer, e os americanos não estão muito interessados em dar esse argumento. Portanto, querem, sobretudo, é preferível para eles apoiar nacionalistas do Vietnã do que estarem a apoiar franceses. Portanto, estas discussões dentro do Estado americano levam a que não há esse apoio para os franceses. Quer dizer, e portanto aquilo que acontece é que a base
francesa vai cair em maio de 1954, portanto vai ser conquistada pelo Viet Minh, faz cerca de 10 mil prisioneiros, porque entretanto... Está uma rendição. Portanto, acabam por os sobreviventes, quer dizer, acabam por se render, não têm apoio, quer dizer, não estão já a ser abastecidos, não têm condições para continuar a resistir aos assaltos do Viet Minh, e portanto têm de se render. Obviamente os franceses vão ficar com um enorme rancor contra os americanos, vão culpar os americanos por isso. Aliás, a ideia de que os americanos podiam ter salvo a base de Dien Phu é que há uma situação semelhante 14 anos depois, em 1968. Há também uma base americana no Vietnã do Sul, perto da fronteira, que é a base de Khe Sanh, uma base dos Marines, que é cercada pelo Vietnã do Norte. Fica cercada, portanto não tem acesso por terra. Estão cerca de 8 mil ou 9 mil, não tenho agora exatamente, mas um número quase equivalente de soldados americanos que fica cercado aos soldados franceses que ficaram cercados em 1954. E o general Giap, que é também quem está a comandar o cerco de Khe Sanh, julga, bem, vamos fazer aqui um Dien Bien Phu para os americanos, quer dizer, agora vão ter aqui uma derrota, e não consegue, porque o que é que faz diferença aí é que os Estados Unidos têm um poder de fogo absolutamente que os franceses não têm em 1954. Portanto, só para dar uma ideia, o cerco da base de Khe Sanh em 1968 durou 77 dias, e durante esses 77 dias a Força Aérea Americana lançou uma quantidade de bombas equivalente às bombas lançadas contra o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, em 77 dias. Isto foi literalmente, a base americana foi rodeada por um anel de fogo, quer dizer, que impedia completamente a entrada lá. Isto é, com B-52 a fazer bombardeamentos maciços, quer dizer, isto é, basicamente eram bombardeamentos de área, portanto eles definiam áreas à volta da base, uma espécie de muralha de bombardeamentos, quer dizer, e tudo isso era destruído, aquilo ali estava, e portanto as tropas do general Giap, que em 1954 tinham conseguido entrar no perímetro da base francesa e conquistar a base francesa, nunca tiveram a mais pequena possibilidade de atravessar esta muralha de fogo criada pelos americanos em Khe Sanh em 1968 à volta da sua base para entrar na base americana. Portanto, os franceses em 1968 ficaram com a ideia, bem, nós só caímos em 1954 porque os americanos não tiveram a mesma disponibilidade para usar todos os recursos que tinham para defender a base. Mas os franceses ainda lutaram muito, não é? Ainda houve um lado de resistência. Bem, os franceses é enorme, quer dizer, as tropas que estão propriamente, repito, a maior parte daquilo que nós chamamos de tropas francesas não são tropas francesas, são tropas do Estado do Vietnã, são tropas da União Francesa, são marroquinos, são argelinos, são senegaleses, gente que vem dos mais variados sítios, mas o que está ali envolvido são tropas de elite francesas, da Legião Estrangeira e paraquedistas, e de facto esses fazem ali, portanto criam ali uma lenda à volta da sua coragem, da sua capacidade. Por exemplo, o corpo de paraquedistas que está sobre o comando de um major, que depois vai se tornar uma figura lendária do exército francês, o Marcel Bijard. Os 800 paraquedistas, só há 40 sobreviventes, quer dizer, isto é, eles lutaram ali para defender a base até quase ao fim, quer dizer, lutaram mesmo. E o que é que aconteceu ao Major? O Major, ele é um dos sobreviventes, é preso, portanto, é levado depois para a selva. Aliás, os prisioneiros são muito maltratados pelo Viet Minh, a maior parte deles morre, mais de 50% morre nas prisões do Viet Minh ou nas suas marchas forçadas, etc. Mas o Marcel Bijard sobrevive, e quando chega à França tem aquela famosa... enfim, perguntam-lhe como é que ele
o que é que ele sente depois daquilo, e ele diz apenas, o único comentário que faz é: da próxima vez faremos melhor. Quer dizer, portanto, e de facto a próxima vez para ele foi logo a Guerra da Argélia, ele entrou imediatamente na Argélia, portanto, enfim, é um daqueles legionários, quer dizer, daquele paraquedista, legionários, daqueles profissionais de guerra duros que, enfim, que não, ele depois na Argélia vai-se levar 3 tiros, vai para o hospital, sai logo do hospital para outra vez para a frente de combate, quer dizer, portanto é esta figura do género heroica do exército francês. O governo francês, em 1954, depois de maio, quer dizer, reparem, eles estão todos preparados para ir para Genebra negociar com a China, negociar com a União Soviética, com os Estados Unidos, portanto, todos aqueles países que estão em Genebra a discutir a Coreia e a Indochina francesa, e portanto também está o Viet Minh, também é convidado para vir. O que tu estás a dizer é que isto não é uma pequena derrota que aconteceu alguns lá pela Ásia, é muito marcante, na política francesa naquele momento. Pode ser uma pequena derrota no sentido, podia ser uma pequena derrota no sentido em que a relação de forças no Vietnã ainda continua muito favorável à França. Os franceses, portanto, com o Estado do Vietnã, atenção, têm 500 mil homens, quer dizer, quase meio milhão de homens, mesmo depois do desastre da derrota em Dien Bien Phu, e o Viet Minh tem cerca de 300 mil, portanto ainda há uma vantagem da União Francesa, portanto os franceses controlam todas as grandes cidades, Hanoi no norte, Hue e Da Nang no centro, Saigon no sul, estão sob controle francês, não estão ameaçadas, estão completamente seguras. O pior da derrota foi a grande pressão que aquilo fez, a grande impressão que causou na opinião pública francesa. Aliás, o anúncio da derrota é uma coisa, é muito solene em França, quer dizer, os espetáculos são todos cancelados nesse dia, quando o dia em que, 7 de maio, em que a base cai, as rádios param todas as programações e passam a transmitir música clássica, quer dizer, portanto é um momento de luta em França, e aquilo que criou não foi a ideia, bem, não, vamos continuar a guerra, vamos vencer, mas o que é que nós lá estamos a fazer? Quer dizer, vamos sair dali. Quer dizer, o que é que aquilo interessa à França? Quer dizer, o que é que interessa a Indochina à França? E, portanto, há uma grande pressão sobre o novo... Aliás, o governo francês cai, demite-se, e o novo governo francês, que é o novo primeiro-ministro, que é uma figura famosa da política francesa, Pierre Mendès France, aliás, Pierre Mendes da França, assim é que é, porque ele é descendente dos judeus portugueses, portanto esse é o nome dele, de facto, Pierre Mendès France. O Pierre Mendès France, a primeira coisa que faz é prometer que se demitirá se ao fim de um mês não arranjar um cessar-fogo na Indochina. Portanto, ele próprio dá-se um prazo de um mês para um cessar-fogo na Indochina. Não é excelente para negociar numa posição nada, de força. Quer dizer, portanto, é do género, nós vamos sair. Portanto, isto é muito interessante, quer dizer, se nós pensarmos no que era o mundo 100 anos antes, meados do século XIX, portanto, estamos em meados do século XX. Meados do século XIX, a Indochina francesa é a prova da grandeza da França. Meados do século XX, a Indochina francesa é um fardo que não se percebe porque é que eles lá estão. Vamos libertar-nos completamente disto, vamos acabar com isto. E libertaram? Sim, os comunistas, o Viet Minh não tem forças para conquistar o Vietnã, portanto está interessado também em negociar, obviamente. E, aliás, até teve muito mais... as suas perdas em Dien Bien Phu foram muito maiores do que as dos franceses. Portanto, ficou muito mais debilitado, pauperado. Isto é, de uma certa medida, os franceses, aquilo resultou para os franceses, isto é, destruíram uma grande parte da capacidade de combate do Viet Minh. Que é que não estavam disponíveis para perder muitos milhares de homens? Outros não estavam, e os franceses não estavam. O que é que leva o Viet Minh também, portanto, a aceitar negociar com os franceses? Por um lado, o estarem debilitados, por outro lado, os chineses. A China comunista não está interessada na continuação da guerra na Indochina. Por um lado, porque têm medo de uma intervenção americana na Indochina. Portanto, não querem que a guerra chegue a um patamar em que os Estados Unidos entrem na guerra. Portanto, querem acabar com a guerra. Estão a acabar com a guerra na Coreia. A China comunista neste momento ainda só é reconhecida pela União Soviética, não é reconhecida pelas outras
pelos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, está isolada, não quer continuar a ser neste momento não quer continuar a ser um fator de conflitos no mundo e, portanto, faz pressão sobre os comunistas da Indochina e, sobretudo, os comunistas vietnamitas para aceitarem negociar. E, por outro lado, também porque isto é o segredo, depois que se vai perceber, a China comunista não está interessada numa Indochina dominada pelo Vietnã. A Indochina não é só o Vietnã, é o Laos e o Camboja, e a China comunista quer ter uma espécie de ascendência sobre o Laos e o Camboja, e obviamente um Vietnã comunista unificado provavelmente teria essa ascendência sobre o Laos e o Camboja. E, portanto, a China comunista não está interessada também numa grande vitória dos comunistas chineses no Vietnã. E, portanto, faz pressão dos para... comunistas vietnamitas, sim. Dos comunistas do Viet Minh, dos comunistas do Viet Minh. Portanto, os comunistas do Viet Minh são eles, aliás, eles próprios que propõem e aceitam a partilha do Vietnã. Esta partilha do Vietnã, que os franceses ao princípio pensam numa partilha do género, vamos então, uma partilha de pele de leopardo, vamos partilhar o território todo, portanto um quadradinho para um quadradinho para o outro, mas não, acaba por ser uma partilha do género, o norte para uns, o sul para outros. Como na Coreia. Portanto, como exatamente tinha acontecido na Coreia, portanto o antigo Tonkin, que é o norte do Vietnã, torna-se uma ditadura comunista, sob o Viet Minh, adquire o nome de República Democrática do Vietnã, quer dizer, o que é o nome típico dos comunistas, democrática nem de República, nem democrática, e, enfim, do Vietnã talvez. No sul, na Cochinchina e no Henan, continua o Estado do Vietnã, que a França reconhece agora como totalmente independente, portanto já há mesmo não tem uma retirada francesa da Indochina. Sim, os franceses retiram completamente, e este Estado do Vietnã vai se tornar, em 1955, a República do Vietnã. Isto é, eles vão afastar o imperador Bao Dai, que era o chefe do Estado do Estado do Vietnã, e vão se tornar uma república, e uma república dominada pela elite católica. Portanto, isto é uma república do Vietnã, de um país de maioria budista, mas com uma elite política católica, formada em França, um nacionalismo, sim, com ideias francesas. Aliás, o tipo de catolicismo político que é aqui adotado é aquele que corresponde ao movimento francês do chamado personalismo do Emmanuel Mounier, que o novo líder desta República do Vietnã adota como ideologia deste, enfim, como base deste nacionalismo anticomunista para defrontar o comunismo do norte do Vietnã. E, portanto, temos de um lado, em cima, no norte, a República Democrática do Vietnã, no sul, a República do Vietnã. Isto é mais conhecido como Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O norte, o tamanho, os territórios são mais ou menos parecidos. O norte tem 157 mil quilómetros quadrados, o sul tem 173 mil quilómetros quadrados, enfim, territórios grandes, mas são mais ou menos parecidos. Mas o norte tem muito mais população do que o sul. Tem 16 milhões de habitantes, o sul tem 12 milhões. Embora o sul cresça a população um bocadinho, porque há muita gente que foge do norte do Vietnã para o sul quando percebe que aquilo vai ficar nas mãos dos comunistas, sobretudo católicos. A população católica já foge toda para o sul. Entretanto, portanto, o Laos e o Camboja também se tornam independentes. A ideia do Tratado de Paz de Genebra de 1954 era que depois iria haver eleições para reunificar o Vietnã em 1956. Só que as autoridades do Vietnã do Sul, portanto da República do Vietnã, dizem, bem, não há eleições livres do Norte, porque aquilo está controlado pelos comunistas, eles têm mais população e, portanto, os comunistas vão ganhar as eleições, portanto não vamos fazer coisíssima nenhuma. O governo dos Estados Unidos apoia-os, porque neste momento o governo dos Estados Unidos, portanto, não queria, em 1954, não queria uma Segunda Guerra da Coreia, mas em 1956 os Estados Unidos também não querem perder toda a Indochina e o Vietnã para os comunistas. Porquê? Porque o governo do presidente Eisenhower tem aquele
veio, enfim, o presidente Eisenhower tornou-se presidente dos Estados Unidos, a criticar o governo anterior, o governo democrata, do presidente Truman, por em 1949 ter perdido a guerra enfim, ter deixado os comunistas chineses ganharem a guerra civil na China, terem perdido a China, que era assim que se dizia. E o presidente Eisenhower não quer perder a Indochina, quer dizer, agora não quer perder a Indochina para os comunistas e, portanto, vai apoiar a República do Vietnã e, por outro lado, a ditadura comunista do Norte não vai desistir de conquistar o Sul e, portanto, vai iniciar uma guerra de guerrilhas Mas no logo, Sul. Sim, pouco tempo depois. Pouco tempo depois começa infiltrações, a enviar aquilo que faz uma espécie de frente de libertação do Sul, que é o Vietcong, mas de facto é uma parte do exército do Vietnã do Norte. O Sul não dizer, tenta entrar no Norte, é mesmo não, uma guerra o Sul defensiva. é a mesma guerra, isto é, o Sul está a defender-se, quer dizer, das infiltrações comunistas, e nos anos 60, para acabar a história, nesta fase, os Estados Unidos concluem que o problema do Sul são os católicos. É aquilo ser um Estado dirigido por católicos e isso tiraria a esse Estado o apoio dos budistas, da população budista, facilitaria, portanto, a subversão comunista. E, portanto, tratam de organizar um golpe de Estado em novembro de 1963 para derrubar esta elite católica. O líder católico, o Diem, é assassinado e, a partir desse momento, o Vietnã do Sul, sem esta base católica, digamos assim, fica totalmente dependente dos Estados Unidos para se defender, quer dizer, porque o único apoio que tem é mesmo o apoio externo para se defender contra a continuada subversão comunista vinda do Vietnã do Norte e, portanto, aquilo que tinha sido uma guerra francesa entre 1945 e 1954, a partir de 1965, vai se tornar uma guerra americana até cerca de 1972, 73, 74. Portanto, esta é a pré-história da Guerra do Vietnã, todos nós conhecemos. Esta é a primeira guerra da Indochina, como se diz, e depois a segunda, a guerra que no Vietnã eles chamam, portanto, nos Estados Unidos chamam Primeira Guerra da Indochina, Segunda Guerra da Indochina, no Vietnã chamam Guerra Francesa, Guerra Americana. Quer dizer, portanto, a Guerra Francesa acabou em 1954, a Guerra Americana iria começar em 1965 e acabar em 1975 com a conquista da República do Vietnã pelo Vietnã do Norte. Muito bem. Assim termina esta edição de O Resto da História. Nós voltamos para a semana. Até lá.